A política suja que mais uma vez o PT recorre. Dá só uma olhada nesse vídeo que na volta a gente vai falar sobre isso. E mais do que isso, o gás do povo tem que ir daquele jeito ali, ó, com aquela marca, e todas as lojas vão ter que estar padronizadas assim, ó. Aqui tem gás do povo, governo Brasil do lado do povo brasileiro. Pois é, pessoal, eu assisti boa parte desse lançamento do tal do Gás do Povo feito pelo governo federal, pelo governo do PT. E mais uma vez, por conta da queda da popularidade, por conta do fato de que a economia não vai bem, a inflação segue fora de controle e por conta disso as pessoas querem uma troca de governo, o governo atual resolve apelar a algo antigo, a tal da política do populismo, né? Uma politicagem nojenta que existe há muitos anos e basicamente a grande maioria dos presidentes, tanto da redemocratização quanto antes disso, também apelaram, tá? Quando você vê essa cena, o que eu enxergo é uma tentativa de maior dependência da população do Estado. Quando vai lá o ministro e aponta, ó, leiam aqui, vocês vão chegar na loja e vai estar escrito, é o governo, é o neném. O que ele quer é que essas pessoas tenham um sentimento de gratidão. Gratidão a um governo que está dando alguma coisa a ela. E isso não é sobre você desenvolver uma população. Isso não é sobre você desenvolver um país. Isso é sobre você construir dependência de uma população já tão, tão vulnerável como são os pobres no Brasil. Eu hoje tenho muito orgulho de ser uma pessoa livre, né? Eu tenho dinheiro suficiente para poder fazer muita coisa. Quem me acompanha sabe, eu adoro viajar, eu tenho hoje a condição de viajar com uma maneira muito mais confortável do que eu tinha quando era mais novo. Mas não foi o dinheiro que me deu isso. Eu poderia, por exemplo, ser extremamente grato à atual empresa que me paga um bom salário, ou então eu poderia agradecer às outras empresas que eu passei e recebi um bom salário, mas não é isso que me traz liberdade. O salário que eu recebo hoje não é isso que me dá liberdade. O que me dá liberdade é o que o meu pai teve de esforço, é o que a minha mãe teve de esforço. Porque eu fiz um colégio particular. Não era o melhor colégio particular do mundo, mas era um colégio particular muito bom. Isso fez com que os meus pais tivessem restrições. Eu lembro do meu pai, por exemplo, nunca ter viajado porque ele usava o dinheiro das férias para pagar a matrícula do colégio, ou o 13º vinha para poder comprar o material escolar. A gente vivia apertado, mas houve uma escolha muito clara. Os meninos, né, como falava minha mãe, têm que ir para um colégio bom. Porque isso vai dar a eles um dia condição de ter uma vida melhor. Não que a minha família tenha... Meu pai foi um cara que a gente viveu apertado, como aquelas histórias tristes. A gente sempre teve uma condição muito boa. Mas o meu pai poderia não ter colocado a gente num colégio bom, ter falado, ah, moleque, vai estudar em um colégio estadual qualquer, né, um colégio municipal qualquer, né? E aí, por conta disso aí, pô, depois você vê o que você faz. E ele poderia ter usado o dinheiro para ir para a Europa, comprar um carro maneiro, fazer um monte de coisa. Foi por conta da educação que eu tive, foi por conta do esforço que a minha mãe obrigou a gente a fazer, tanta dedicação aos estudos, né? Às vezes de uma maneira até um pouco, se você repetir de ano, eu vou te bater pra caralho. Minha mãe era brava. E naquela época eu não entendia. Porque eu achava o seguinte, pô, também tá pegando pesado, né? Como toda criança. E hoje eu digo que não são as empresas que eu passei responsável por isso, então é o dinheiro que eu recebo hoje que me dá a liberdade, porque eu estou no setor privado. Amanhã a empresa que eu trabalho, porra, pode me adorar, mas aí vem um corte de custo, ou alguém não gostou mais de mim, ou eu não estou indo bem, e vida que segue. Só que o conhecimento que eu adquiri ao longo da minha vida nunca vai se perder. Eu posso sair dessa empresa, eu vou para outra. Eu arrumo outra coisa para fazer. A minha capacidade cognitiva foi desenvolvida, o meu conhecimento foi desenvolvido. Se eu sou uma pessoa inteligente, eu tenho orgulho da minha inteligência, é porque eu, ao longo do tempo, recebi esse tipo de estímulo. E é isso que bons pais fazem aos filhos. É esse sacrifício que muitos pais fazem aos seus filhos.
sabem a hora de dizer não, de botar eles para correr atrás das coisas. Quando você vê políticos fazendo isso, a ideia não é essa. Não é que um dia essas pessoas que hoje dependem de um gás gratuito tornem-se alguém na vida. É que elas um dia, para ter gás, precisem daqueles políticos. Ah, Viegas, não, mas essas pessoas estão passando necessidade. Eu sei. Eu lembro de 2003, quando lançaram lá o Bolsa Família. Essas pessoas precisam do Estado. É só para elas poderem se ajeitar, porque o governo federal vai investir pesado na educação. Vai melhorar a saúde. A segurança, a gente vai comprar não sei quantas viaturas. E o tempo passou. E as pessoas que dependem de Bolsa Família em 2003, hoje, são muito maior. O número é muito maior. Tem mais gente precisando do governo. Aí vem uma Tabata Amaral da vida e fala, não, a gente está indo mal na educação, então dá dinheiro para o aluno que se formar lá naquelas políticas merda que eles inventam lá. Aí agora, a eleição está chegando, dá gás de graça. E se você é bolsonarista e chegou até aqui, pois é, o Lula é um escroto, mas o Bolsonaro também deu vale taxista, vale não sei o quê. Estados não se preocupam efetivamente em desenvolver a população. E muitos dos que dizem que vão fazer isso, em algum momento se perdem. É por isso que eu não tenho político de estimação. É por isso que eu acho o Estado uma porcaria. O Estado deveria ser o mínimo possível, mas o mínimo possível mesmo. Porque as pessoas que ali estão não são laicas, não são assim, institucionais. São pessoas atrás de poder. E elas usam o que for para poder se perpetuar no poder. Tá vendo lá quem tá te dando gás? Sou eu. Só que aprende uma coisa, nada, absolutamente nada do que o Estado te dá é de graça. Porque o Estado não produz nada. O Estado existe porque ele se apropria de parte do seu trabalho, do seu salário. E quando ele faz isso, ele pode usar o dinheiro para fazer o que ele bem entender. Portanto, se há pessoas hoje precisando de gás, 15 milhões de pessoas precisam de gás, por que você não reduz a carga tributária do Brasil hoje? Pode até direcionar eles. Quem ganha até X vai ter lá um reembolso, vai pagar menos imposto. Porque veja, qual é a dinâmica? Você pega o dinheiro de imposto através do consumo dos mais pobres no Brasil, a grande maioria das pessoas que pagam imposto no Brasil são as pessoas mais pobres. Esse dinheiro vai para Brasília, paga um monte de burocrata que vão inventar, como ele fala ali ao longo da apresentação, você vai ter que ter um cartãozinho do governo federal, ir na Caixa Econômica, ou então você ir lá na lotérica, pegar um vale gás com o nome do governo. Que isso é basicamente o dinheiro que você deu ao Estado voltando. Só que agora tem um monte de sistema, tem um monte de político sendo alimentado, tem um palanque enorme com uma festa enorme, avião que foi tudo para Belo Horizonte, de político, de não sei o quê, para lançar um programa que simplesmente você poderia ter feito de maneira direta. Agora, não é interesse nenhum de nenhum político dar nada de maneira direta. Ele quer que passe na mão dele. Porque, de novo, ele não atua como alguém que deseja a sua liberdade. Ele atua como alguém que exige a sua dependência. Ele não quer que um dia essas pessoas simplesmente sejam capazes de produzir de maneira autônoma, de maneira independente. Eles querem que essas pessoas um dia sejam obrigadas a ir até a mão deles pedir mais esmola, mais dinheiro. E o problema é que o dinheiro que elas vão lá pedir foram tomados dela antes, através dos impostos. E aí você vê um monte de gente de esquerda pedindo mais imposto. Ah, mas o rico paga pouco imposto, então reduz do pobre, porra. Ah, não sei o quê. Aí eles vão criando essa ideia de que o Estado ele faz a transferência de renda. Então faz o seguinte, meu amigo Estado, reduz a carga tributária do mais pobre e reduz o custo da máquina. Para de dar uma porrada de penduricalho para político. Para de ter um bando de estatal dando prejuízo. Vende essa merda do Correio, vende Petrobras, vende Banco do Brasil. Reduz o número de cargo comissionado.
reduz o número de prefeitura, corta gasto, limita a previdência. Um brasileiro médio se aposenta ganhando menos de R$2.000. Se você for um promotor, um juiz, um servidor público de alto escalão, você vai se aposentar ganhando 10 vezes isso. Por que um juiz deve ganhar 10 vezes o que ganha um pedreiro, um taxista ou um garçom? A ideia de que o Estado constrói uma igualdade social, ela é furada, mas ela é construída. Ela é construída para que você acredite, ó, tá vendo aquela pessoa ali? Ela que te dá dinheiro. Ela não te dá dinheiro, ela te dá dependência. E isso, infelizmente, é a coisa mais triste que a gente tem nesse país.